A última catequese que demos foi o juramento que Eliezer fez ao seu senhor Abraão. E esse acontecimento do juramento abre a história do patriarca Isaac. Portanto, o ciclo de Isaac vai desde os capítulos 24 do livro de Gênesis até ao capítulo 27. Portanto, Isaac, como nós sabemos, é o filho de Sara e de Abraão. E nós podemos dizer que a vida deste patriarca é segundo a história do livro do Gênesis, é uma vida muito curta, e nós podemos dividir esta vida em 4 partes. O capítulo 24 tem como meta o casamento de Isaac. E nós podemos dizer que neste capítulo 24, ele abre exatamente com o juramento de Eliezer, que ele não vai procurar uma esposa para Isaac fora da família de Abraão. Depois, a segunda episódio deste capítulo é o encontro dele com Rebeca. O terceiro episódio é o criado em casa de Labão, irmão de Rebeca. Porque é que ela está em casa de Labão, seu irmão? Provavelmente o seu pai já tinha morrido e é o seu irmão mais velho que toma conta de Rebeca e realmente procura um bom futuro para a sua irmã. E por fim, já nos últimos versículos deste capítulo 24, nós temos o casamento de Rebeca com Isaac. Portanto, o livro do Gênesis tem uma grande preocupação de mostrar que os 3 patriarcas, os três pais do povo israelita, tiveram os seus casamentos com parentes da mesma família. Portanto, quer dizer, tanto Abraão, Isaac e Jacob, eles evitaram o contacto com mulheres de Canaã que eram ligadas a povos idólatras, que não adoravam o Deus vivo e verdadeiro, este Deus que tomou a iniciativa de se revelar a Abraão, de o chamar, e esta mesma revelação vai se estender por Isaac e por Jacó. Portanto, nós podemos fazer um pequeno esquema. Terá, portanto, é o pai de Abraão e Naor. Naor casou com Milca e teve como filho Batuel, e Batuel teve como filhos Labão e Rebeca. E Labão, irmão o mais velho de Rebeca, teve 2 filhas, Lia e Raquel. Isto é a linhagem de Naor. A linhagem de Abraão com Sara teve Isaac. Isaac vai casar com a sua prima de 2º grau, porque Isaac com Batuel era primo direito, primo filho de irmãos. Alô, Batuel teve Rebeca, portanto é prima de 2º grau com Isaac, e vemos que desta união, Isaac e Rebeca, temos 2 filhos, Esaú e Jacó. E exatamente pela providência de Deus, Jacob vai casar com as suas 2 primas, Lia e Raquel, portanto, filha do irmão de sua mãe, Rebeca. E então vemos que a escolha de Rebeca é algo
que está na providência de Deus. Quando Eliezer partiu para a Mesopotâmia, é interessante que ele fez ajoelhar, diz já agora o livro do Gênesis, capítulo 24, que ele fez ajoelhar os seus camelos junto de um poço. E então ele orou. E aquele poço era o lugar onde as mulheres vinham buscar a água ao entardecer. E é interessante que Eliezer não conhecia nada e ele fez uma oração ao Senhor Deus de Abraão. E diz Eliezer ao Senhor: fazei que eu encontre hoje o que pretendo e manifestai a vossa bondade para com o meu amo Abraão. Vou colocar-me junto da fonte, pois as jovens da cidade vão sair para vir buscar água. Aquela jovem a quem eu disser: inclina por favor o teu cântaro para eu beber, e me responder: bebe, e darei também a beber aos teus camelos. Essa seja a que destinaste ao teu servo Isaque. E assim ficarei a saber que manifestaste a tua bondade ao meu Senhor. E é interessante que mal Eliezer fez esta oração no seu coração, Rebeca foi a pessoa que logo se aproximou dele e ela agiu exatamente como Eliezer tinha pedido ao Senhor. Ela não só deu de beber a Eliezer do seu cântaro, como encheu o bebedouro e os camelos puderam beber. Portanto, nós vemos aqui uma coisa que para nós é muito comovente. Eliezer pediu um sinal ao Senhor. E na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento, o sinal é aquilo que, por relação natural ou convenção, se dá a conhecer o pensamento ou a vontade de uma pessoa. Ou então, por exemplo, também na Sagrada Escritura, se aquilo que se afirma ou aquilo que se diz é verdade, que o Senhor dê um sinal para manifestar. Portanto, era muito comum haver sinais entre os combatentes, como também sinais que identificam uma pessoa. Por exemplo, nós vemos isto com Raabe, a tomada de Jericó, como também na própria liturgia. No templo, já estamos séculos mais tarde, quando o templo já existia, no templo, quando soava as trombetas, elas anunciavam um momento solene. Portanto, vemos que as trombetas é um sinal, como hoje nós podemos ver nas nossas igrejas, ainda em muitas igrejas se utiliza, no momento da consagração, toca a sineta, para realmente manifestar que estamos num momento muito solene, como também ainda existe nas nossas igrejas. Quando sai um funeral, há um repicar do sino de uma maneira, quando sai um casamento é outro repicar, quando é um batizado é outro repicar. Portanto, nós vemos isto, realmente estes sinais que acompanham a liturgia, vemos que já vem do Antigo Testamento. E a coisa mais bonita é que Deus adapta-se à nossa natureza. E para construir a história da salvação, Deus dá sinais. E os sinais que Deus dá são chamados prodígios ou maravilhas, porque mostra sempre, os sinais que Deus dá, mostram sempre que Deus é mais sublime, é mais alto que todos nós. Portanto, os sinais que Deus faz
mostram sempre a sua grandeza, a sua santidade e o seu amor por nós. E dentro dos sinais que Deus dá, os milagres ocupam um lugar privilegiado na história da salvação. E no Antigo Testamento nós temos especialmente 2 sinais que marcaram a história da salvação. O primeiro sinal é o arco-íris na aliança com Noé. Portanto, quando verdes o arco-íris, eu lembrar-me-ei que não mais exterminarei a humanidade com outro dilúvio. E o outro grande sinal que se tornou um símbolo perpétuo é o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas dos hebreus, como sinal para que o anjo vingador não entrasse na casa dos hebreus por ocasião da matança dos primogênitos. E realmente aquele sangue do cordeiro é fruto da imolação do cordeiro pascal, e o Senhor ordenou para memorial perpétuo que se celebrasse a Páscoa. E por isso vemos este sinal do sangue do cordeiro pascal, é um sinal muito forte. E sabemos que este sangue é um pré-anúncio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro grande sinal no Antigo Testamento é dado pelo profeta Isaías para anunciar o Messias Salvador. Portanto, no tempo do rei Acaz, ele hipocritamente não queria pedir um sinal ao Senhor, e por meio do profeta Isaías é o próprio Senhor quem toma a iniciativa de dar um sinal. Eis que, sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Emanuel. Portanto, o próprio Messias Salvador é o grande sinal que Deus dá ao seu povo. E quando chegou a plenitude, nós vemos que Jesus Cristo é o sinal definitivo do amor de Deus para com a humanidade. E por isso vemos que a salvação que ele operou, e que hoje na primeira leitura da missa de hoje diz claramente que a salvação que Cristo nos trouxe é definitiva, portanto não podemos esperar outra. Portanto, a salvação que se opera através dele é realmente uma prova clara do amor de Deus para conosco. E é interessante que os judeus do tempo de Jesus, para o tentarem, pedem um sinal. Que sinal fazes tu, que tens autoridade para fazer o que tu fazes e dizer o que tu dizes? E Jesus responde, isto é em Mateus 12, versículo 38 e 39, Jesus responde: esta geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, excepto o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem no seio da terra. Portanto, vocês vejam o grande sinal que Jesus tem autoridade para ensinar o que ensinou, tem autoridade para fazer todas as obras que fez. E para realizar a nossa salvação, o grande sinal que ele dá é a sua morte e ressurreição. Este é o sinal definitivo. É verdade que até à sua morte o Senhor se revelou publicamente a todos. Depois da sua ressurreição, o Senhor se revela só às testemunhas
que foram de antemão escolhidas. Porquê? Porque a partir da ressurreição de Cristo, a adesão a Cristo deve ser feita pela fé. Pela fé em quê? Na palavra daqueles que o viram ressuscitado e que comeram e beberam com ele durante 40 dias até ele subir ao céu. Portanto, a partir da ressurreição, é através da pregação daqueles que o viram que a obra da salvação é transmitida aos seus ouvintes através do Espírito Santo. Portanto, é a pregação que suscita a fé, o Espírito Santo ilumina a inteligência e o coração para que haja a adesão a Cristo pela fé. Portanto, para o nosso tempo, o tempo da igreja, nós não precisamos de pedir sinais, porque somos chamados a viver na fé e na confiança no Filho de Deus. Por isso, nós não precisamos de pedir sinais, porque Jesus Cristo mesmo é o próprio sinal. O outro capítulo, o capítulo 25, ele fala dos descendentes de Isaac. Portanto, este capítulo começa por narrar os outros filhos de Abraão. Portanto, após a morte de Sara, Abraão teve outras mulheres e teve outros filhos, que nós já vimos isto. E dos versículos 7 a 11 descreve-se a sepultura de Sara. Sara foi a primeira que foi sepultada na gruta de Macpela, em Hebrom, e até o versículo 18 fala-se dos descendentes de Ismael. O que é que isto quer nos dizer? Porquê? Quer dizer que Deus é fiel à sua palavra. Lembrem-se que Agar e Ismael foram obrigados a irem embora da casa de Abraão, porque Sara exigiu, e Deus disse a Abraão: não tenhas medo de seguir o que a tua mulher te pede, porque eu abençoarei copiosamente este menino com uma grande descendência. E, portanto, no capítulo 25, mostra-se Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel porquê? Porque ele é verdadeiro. Isto é algo que a Sagrada Escritura bate sempre, para que isto fique bem gravado no nosso coração. Deus é fiel porque é verdadeiro. Ele não tem duas palavras, não tem duas caras, só tem uma palavra e ele realiza aquilo que diz. E, portanto, a partir do versículo 19, nós temos a narração da geração dos seus dois filhos de Isaac. A primeira coisa que nós podemos ver nestes versículos é que estas duas crianças são fruto da generosidade de Deus. Porquê? Portanto, diz-nos os versículos 20 e 21 deste capítulo 25, diz-nos que Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca e ela não concebia, não engravidava. E é interessante que Isaac rezou pela sua mulher e Deus escutou a sua voz e Rebeca ficou grávida. E é interessante que a gravidez de Rebeca é um sinal divino. Já no seu ventre, as duas crianças se mexiam muito, como se estivessem guerreando. E do seio de Rebeca, nós vamos ter a origem de dois povos.
E isto está escrito neste versículo, neste capítulo 25, que como ela tinha uma gravidez muito turbulenta, as crianças não paravam no seu seio, e ela consultou o Senhor, pedindo, claro, as suas bênçãos, como as mães todas, que esteja tudo a correr bem. E o Senhor disse-lhe: há duas nações no teu seio, dois povos saídos de ti, se separarão. Um povo dominará um povo, e o mais velho servirá o mais novo. Portanto, e quando chegou o tempo de dar à luz, realmente Rebeca tinha dois gêmeos. O primeiro era ruivo e peludo, e por isso lhe chamaram Esaú. Em seguida saiu o seu irmão, mas a sua mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso foi chamado Jacob. E vemos, se nós continuarmos a ler o livro de Gênesis, mais tarde Esaú receberá o nome de Edom, e foi ele o pai dos Edomitas. E Jacob, ele, quando termina o seu exílio forçado e entra de novo na terra prometida para se encontrar com o seu irmão, o seu nome, nessa ocasião, é mudado de Jacob para Israel. E assim, Jacob se torna o terceiro patriarca do povo israelita. E entre os edomitas e os israelitas sempre houve uma tensão, e o rei David dominou este povo, o subjugou, eles perderam a sua independência. E eles só vão adquirir novamente a liberdade no reinado de Jorão, na metade do século IX a.C. Portanto, isto está narrado no segundo livro dos Reis. Portanto, o oráculo do Senhor durante a gravidez de Rebeca e o nascimento dos dois irmãos realmente se realizou. Vemos ao longo da história da salvação, realmente no tempo do rei David, que é séculos mais tarde, este povo é subjugado completamente pelos israelitas, mas depois, com o tempo, conseguem se libertar. E a Sagrada Escritura também descreve Esaú e Jacob do seguinte modo. Portanto, vemos que os dois irmãos por temperamento eram muito diferentes. Esaú tornou-se um hábil caçador, correndo a estepe. Jacob era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac preferia Esaú porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacob porque estava sempre com a mãe. Portanto, vemos os dois filhos de Isaac tinham estes dois temperamentos completamente diferentes. O capítulo 26, portanto, vimos já o capítulo 24 e 25, o capítulo 26 dá um passo em frente, que é Deus faz com Isaac as mesmas promessas que ele fez com Abraão. E o capítulo 26 tem esta particularidade. Podemos dizer que este capítulo 26 é quase uma cópia da vida de Abraão. Por isso, vemos como que, mais uma vez, volta a tocar neste assunto, porque é aí que o escritor sagrado nos leva, é mostrar como Deus é fiel. Apesar de Abraão já ter morrido, Deus continua a manifestar-se a Isaac do mesmo modo. Portanto, assim como Deus fez a sua aliança com Abraão, ele fez a sua aliança com Isaac. Ele renova e faz
as mesmas promessas que ele fez a Abraão. Portanto, Deus, mais uma vez, não tem duas palavras. No princípio deste capítulo, vemos que quando Isaac esteve no país dos filisteus, que é hoje aquela faixa de Gaza onde há tanta guerra, e aí é que era o território dos filisteus, quando ele esteve aí naquele território, ele, tal como Abraão fez com Sara, Isaac também expôs em perigo a sua mulher. Mas com Rebeca o perigo foi menor. Por 2 vezes Sara foi levada fora da sua casa. E com Rebeca não. Antes que Abimeleque tomasse Rebeca, ele apercebeu-se que ela era esposa de Isaac. Apesar de ter sido exposta a perigo da sua honra, realmente nada de mal aconteceu e ela não ficou exposta a perigo nenhum. Também, neste capítulo 26, há a mesma coisa que aconteceu aos pastores de Abraão e Lot. Por causa da escassez da água, os pastores de Lot e de Abraão brigaram. E para evitar brigas, Abraão preferiu separar-se de Lot do que haver brigas entre familiares. Também aqui há problemas entre os pastores de Isaac e os pastores de filisteus, por causa da escassez da água. E também vemos que ao Deus que se revela, a resposta de Abraão é sempre construir um altar em honra do Senhor, e Isaac também segue o mesmo costume que o seu pai. Assim como Abraão fez aliança, por exemplo, com o faraó, que o deixou partir em paz, também Isaac fez aliança com Abimeleque, rei dos filisteus, e se separaram em paz. Portanto, vemos como realmente a vida de Isaac é como que um eco da vida de seu pai. Como ele aprendeu muito. E eu penso que deve ter sido algo que comoveu muito Isaac, a construção de altares em honra do Senhor, porque na prova de fé de Abraão, Isaac é que esteve para ser imolado. Portanto, vocês podem imaginar o que significava para Isaac edificar um altar em honra do Senhor. E então, quais foram as promessas que Deus fez a Isaac? Vemos que há uma repetição, que aos teus descendentes darei esta terra, tal como disse Abraão, os teus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu, e, ao mesmo tempo, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Portanto, vemos, é isso que o Senhor Deus diz a Isaac, no capítulo 26, versículo 1 a 6. Vemos que o Senhor continua a abençoar Isaac, portanto, não só multiplicou os rebanhos de Abraão, como continuou a abençoar os rebanhos de Isaac, que multiplicou o património que ele herdou de seu pai. E por isso ele deixou a Filisteia, porque o lugar era pobre demais para tantos rebanhos, e ele saiu da Filisteia para Bersabeia. E aí o Senhor novamente lhe apareceu: eu sou o Deus do teu pai Abraão, nada temas, pois estou contigo.
eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar, invocou o nome do Senhor. Portanto, vemos como realmente é tão lindo ver nestes detalhes que são extraordinários. O Espírito Santo realmente inspirou os escritores sagrados que puseram por escrito todas estas tradições orais, como realmente o Espírito Santo revela a riqueza do amor de Deus que se debruça e se revela. É Deus quem toma a iniciativa de se revelar aos santos patriarcas. E por último, temos o capítulo 27, que vamos aprofundar na próxima semana. Portanto, não se preocupem de só falar muito pouco deste capítulo 27 agora, mas vamos aprofundar dentro de uma semana, que é Isaac abençoa Jacob, tornando herdeiro das promessas feitas a Abraão. Portanto, antes da sua morte, nos últimos tempos da sua vida, Isaac ficou cego. E então, ele, sabendo que a sua vida estava a chegar ao fim, ele pede a Esaú, que Esaú é que era o primogênito, pede a Esaú para ir à caça e preparar-lhe um prato que ele gostava de comer. Quando Esaú partiu, e Rebeca escutou e ela preparou o seu filho Jacob. Portanto, envolveu o pescoço com pelo de cabra, como também as mãos, e vestiu Jacob com a roupa de Esaú. E quando Jacob se aproximou, ele tocou-lhe no pescoço e tocou-lhe nas mãos e não se apercebeu desta armadilha, pronto. E como ele abraçou, ele disse, a voz é de Jacob, mas o cheiro é de Esaú. E então a Rebeca preparou a carne de caça como o seu esposo gostava, e ele comeu, e depois de comer, ele abençoou Jacob com estas palavras: que Deus te deu o orvalho do céu. O que é o orvalho do céu? É a graça das chuvas. Porque vocês sabem que a água era uma das bênçãos que Deus deu aos patriarcas, porque sem água não há vida. Portanto, a primeira bênção, que Deus te deu o orvalho do céu e as gorduras da terra. O que é as gorduras da terra? É que os teus animais sejam saudáveis. Trigo e vinho em abundância, que a terra seja produtiva para o teu sustento. Os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Sê um senhor para os teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Claro que nós sabemos que esta artimanha de Rebeca não deu bom resultado, mas o certo é que Jacob recebeu a bênção. Quando Esaú voltou com o prato cozinhado por ele e pediu a bênção, foi aí que ele se apercebeu do erro que fez, mas não se retratou. Ele não voltou com a sua palavra atrás. Portanto, a profecia de Rebeca, o mais velho servirá o mais novo,
Portanto, vemos que se cumpriu que as bênçãos de Abraão, Isaac transmitiu ao seu filho mais novo e não ao seu filho mais velho. Claro que Jacob é obrigado a fugir do seu irmão, que tomou uma ira contra ele que o matava, e no regresso, que nós vamos ver isso, no regresso eles vão se reconciliar. E então nós temos aqui outro acontecimento que vemos que é uma imagem da vida de Abraão. Abraão foi sepultado pelos seus 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac foi sepultado pelos seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Portanto, reconciliados e unidos. E é interessante que a morte de Jacob é descrita no capítulo 36, muito mais tarde, é descrita, e o capítulo 36 termina com os descendentes de Esaú, como também o ciclo de Abraão termina com a lista dos descendentes de Ismael. Portanto, vemos como é lindo, realmente é bastante comovente como o Espírito Santo conduz a história deste segundo patriarca. Claro que dentro do contexto da Sagrada Escritura, o ciclo de Isaac é muito pequenino. Vemos que o ciclo de Abraão é grande, é uma história grande. De Jacob ainda é maior ainda, mas o ciclo de Isaac é como seja uma ponte entre Abraão e Jacob. Contudo, não deixa de ser para nós este grande ensinamento, não deixa para nós este grande exemplo de fé no Deus vivo e verdadeiro, no Deus fiel às suas promessas. Realmente, Deus não tem 2 palavras, só tem uma palavra. Ele realiza aquilo que diz. Por isso, para nós, um dos frutos que nós podemos tirar desta catequese é esta: nós não temos razão para desconfiar de Deus. Pelo contrário, temos que confiar nele 100%, naquilo que ele nos ensina, naquilo que ele nos diz e naquilo que nós somos chamados a acreditar. Como a gente diz no ato de fé: Senhor, eu creio em tudo aquilo que vós revelastes, a Igreja Católica nos ensina, porque vós não podeis enganar-vos nem enganar-nos. Por isso, é este ato de fé que devemos ter e nunca deixar que alguma dúvida de fé invada o nosso coração. Amém.